Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma invasão. Essa aqui a gente estava querendo fazer faz tempo e mais um convidado que eu sou suspeito para falar, da Clínica Médica, também foi, ó, aquela foto ali é da nossa formatura? Da formatura da 54, que eu fui Paraninfo. Sim, exato. Conflito de interesse total hoje aqui, né, Gui? Mas conta pra gente, com o que a gente vai conversar hoje? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô até com uma colinha aqui, que o nosso convidado aqui é de peso para não perder todos os títulos que ele tá carregando aqui. O convidado de hoje, ele é diretor do Departamento de Clínica Médica lá da Santa Casa de São Paulo, também é professor adjunto da faculdade. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e presidente eleito agora do novo biênio. Ele também é secretário-geral da Federação Latino-Americana de Obesidade. Só esqueceu do nome, né? João Salles, pô. Tava só com os tijolinhos, né? Exato. Professor, muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer enorme estar gravando com você. Eu que agradeço, Gui, Pedro, é um prazer enorme, é alegria enorme. Que legal. E só antes da gente começar, né, Gui, vamos agradecer mais uma vez o pessoal do EvoluEd. Vocês estão acompanhando já todo o trabalho que a gente tem feito com eles nas redes sociais. Nossos seguidores estão subindo bastante. Não dá para falar isso, né? Estão ajudando. Os caras estão fazendo 100% do combinado, parceria, show de bola. Então, o pessoal do EvoluEd é uma solução aí de marketing digital para médicos, principalmente para especialistas que estão com dificuldade de crescer um pouco no digital. Tem muita descrição do material deles lá, se entrar no nosso Instagram ou mesmo no link aqui do episódio, então não deixe de conferir. E até eu vou usar porque eu não tenho Instagram ainda, olha só. E não é só Instagram, eles fazem, por exemplo, não tem um site que não tá moderno. Ah, que legal. Não é só aquele tráfego pago simples do Instagram para crescer seguidor, não. Fantástico. Eles fazem toda uma assistência nas redes sociais, site, toda essa frente para você não ter que se preocupar com isso e atender o seu paciente. Não, e fazem a parte difícil, assim, porque eu e o Gui, a gente tem várias ideias de post, mas a gente não sabe criar ali no Instagram pra fazer ficar bonito, sabe? Você só sabe que nem abrir o Word e digitar a ideia. Os caras pegam aquilo e montam vários postzinhos bonitinhos, bem organizado para a data que vai colocar no Instagram, que no legal. site também, para digitar lá João Salles aparecer o primeiro do Google, eles resolvem isso também, viu? Mas muito enfim, bom. Vamos lá, professor, conta pra gente como é que foi essa história de carreira médica, então. Como é que foi começar na faculdade de medicina? Sempre quis ser médico? Então, nunca pensei em ser médico, né? Pensei em ser professor. Meu pai é professor de biologia, e daí a gente... falei, bom, eu gosto de biologia, eu vou ser professor. Mas aí começou a bater aquela coisa do vestibular, né? O que vai fazer? E com 17 anos, eu sou de Pindamonhangaba, né? Que é uma cidade no Vale do Paraíba Paulista. E daí, acabou o terceiro ano, acabei o terceiro ano com 16 para 17. Falei, bom, vou prestar... E não entrei, lógico, né? Medicina. Não, farmácia. Farmácia, começou com farmácia. Farmácia. E nem na farmácia eu entrei, passei para a segunda fase da FUVEST, mas não entrei e falei, vou fazer cursinho. Sim. E em julho, e no meio do ano, tinha o vestibular para uma faculdade de medicina, que é no Vale do Paraíba Carioca, certo. Que é a Faculdade de Medicina de Vassouras. Uhum. E meu pai falou assim, faz lá, moleque, só para você ver como é que é, não sei o que, não sei o que. E eu fiz, entrei bem até na faculdade. Daí falei, pai, então agora entrei, deixa eu continuar o cursinho. Meu pai, não, vai fazer a faculdade. Não, mas é faculdade pequena, não, vai fazer. Acho que você tem que fazer... Faz 6 meses se você não gostar. E eu me apaixonei pela cidade, porque é uma cidade menor ainda que Pindamonhangaba. Tudo, assim, para quem é do interior, né, era uma coisa muito legal. E quando eu saí de casa, eu achei ótimo sair de casa. Então, eu falei, é aqui. Que 6 meses o quê? Foi a experiência da faculdade de um jovem, né? Exatamente. E daí, a coisa dentro da faculdade correu para a parte acadêmica naturalmente, porque eu comecei a ser monitor de anatomia, porque você entra na faculdade achando que vai ser cirurgião, né? Com clássico. E eu até brinco, depois você vira médico, né? mas daí eu fui para anatomia, adorei dar aula, minhas aulas eram super concorridas, os alunos sempre queriam assistir minha aula. Daí eu falei, acho que eu tenho... Já tenho talento. Acho que foi uma coisa natural. Depois fui ser monitor de propedêutica, de clínica propedêutica e depois de endócrino. Faculdade? Na faculdade. Mas então na faculdade você já imaginava que ia fazer endócrino? Já. No segundo ano, bateu o endócrino. Tá brincando? Na fisiologia e na bioquímica. E aí a minha professora de endócrino, ela é fantástica. Assim, ela já faleceu, a doutora Ingeborg,
que é uma alemã que veio no Brasil fugida da Segunda Guerra, fez faculdade aqui e era uma pessoa super reconhecida no estado do Rio de Janeiro e era professora em Vassouras e se dedicava àquilo 100%, entendeu? Se a matéria já não é tranquila com o sotaque. Sotaque alemão. Era muito legal. E a doutora Ing, ela fazia o ambulatório no Hospital Escola no sábado. Nossa. E eu todo sábado tava lá, desde o 3º ano. Então, eu vou fazer 29, fiz 29 anos de formado agora, mas de endócrino tem mais tempo ainda. E foi muito legal por causa disso. Então eu sempre quis, e quando eu decidi que ia fazer endócrino, a doutora Ing falou assim, ó, tudo bem, você quer fazer endócrino, mas vai fazer lá em São Paulo. Tá? E até porque não tinha faculdade, não tinha residência lá na minha faculdade, que é uma faculdade pequena. Mas como é que foi o processo de escolha, assim, antes da gente partir, então, pra como é a residência? Cara, porque a gente vê hoje, eu e o Gui, a gente tá falando muito disso. O aluno chega no 6º ano e tem tanta opção que é muito difícil tomar essa escolha, né? Você ficar considerando o mercado, suas aptidões, seus interesses. Como é que no 2º ano ficou tão claro que esse poderia ser o caminho ideal e que se mostrou que era o ideal mesmo? Sinceramente eu não sei, mas pro pessoal do 6º ano e do 5º ano, eu já falei pra vocês em sala de aula, vou falar de novo pro pessoal de casa. A especialidade te escolhe. A especialidade te escolhe. Então você mira aquele profissional que você admira, eu mirei a doutora Ing, né? Uma inspiração. Você mira, você vê o jeitão de cada um, o trato com o paciente, né? Se você gosta de paciente, se você gosta de procedimento... Ó, todo mundo tem que gostar de paciente, mas se você gosta mais do procedimento, se você gosta de conversar, o que você gosta de fazer? Então são detalhes que o que eu sugiro assim, não esquenta muito a cabeça, daqui a pouco aparece. É que apareceu para mim muito cedo a endócrino e talvez eu tive a oportunidade de fazer o ambulatório de endócrino muito cedo. Experimentar também foi então eu falei, contato, né, é isso, porque eu gosto dessa conversa, eu gosto de falar, eu gosto de ambiente ambulatorial. Eu gosto de clínica médica, né? E endócrino, ela é clínica médica, né? Ela é muito clínica médica. Então, foi nesse ponto, eu fui só aprimorando isso ao longo do tempo. Foi confirmando. Confirmando, e não, é endócrino mesmo. Quando eu fui fazer o internato, eu ficava muito... Lá em Vassouras, a gente podia fazer o internato fora da faculdade. Porque como a cidade é muito pequena... não dão, mas a gente meio que... Conseguia ali. Conseguia e eu fiz 1 ano no Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Caramba. E ali, cara, eu falei, eu comecei na clínica médica, a gente passava em tudo. Mas a gente... eu falei, na clínica médica, eu sabia muito de endócrino, até mais que os assistentes, assim... De endócrino. O resto eu não sabia nada, mas eu de endócrino eu sabia. Era sua praia mesmo. Era minha praia. Daí eu falei assim, não, é isso aqui. E aí fiz a prova de residência. E aí você veio pra Santa Casa, foi assim? Isso, aí fui fazer clínica na Santa Casa. E depois fui fazer... Não, minto. Eu queria fazer residência em algum lugar que eu pudesse dar aula. E falei assim, não. O que eu prestei? Eu nem prestei Santa Casa, não prestei... No 6º ano, assim, não. Daí eu falei assim, eu prestei... Na época tinha acho que tem até hoje, a Fundap, né? Que é o SUS, a prova do SUS. Certo. E aí eu entrei no Hospital do Ipiranga, fazer clínica médica, entrei em Cotia, entrei no Santa Marcelina, mas eu não queria, porque eu achava... Não, a distância lá que é... Não, não, mas é um grande hospital, né? Eu devo muito ao Santa Marcelina, mas eu queria escola. Você queria a parte acadêmica. Eu queria fazer residência no hospital escola. Que tivesse uma faculdade. Entendeu? Para eu depois tentar entrar nessa faculdade. E aí apareceu Taubaté. Entendi. E aí, como eu sou de Pindamonhangaba, eu já falei. Não é longe. Eu falei, agora eu vou morar em casa. Já morei 6 anos fora. E vou fazer faculdade, a residência em Taubaté. E a clínica médica eu fiz em Taubaté. E ao final da clínica médica eu já estava contratado como professor da Unital. Caramba.
Então você foi realizando um sonho. Fui. Foi pesquisando ao longo desse tempo? Como isso existiu dentro de você? Existiu. Então, o primeiro pôster que eu apresentei no Congresso de Endócrino foi ainda como aluno, lá de Vassouras, aqui em São Paulo. Caramba. Né? Entendi. Com o pessoal da USP olhando o pôster, eu ficava super nervoso e deu super certo. Era um pôster de um hipoparatiroidismo, com calcificação de gânglio da base, que o moleque tinha convulsão reentrante. E quanto mais anticonvulsivante você dá, mais o cálcio cai, mais convulsão ele tem. Uau. E aí essa professora minha, a doutora Ing, falou assim, olha, vamos dar vitamina D, só tinha vitamina D. Dá vitamina D pra ele, dá cálcio, você vai ver só, vai parar a convulsão. E cara, parou. Eu falei, isso é muito legal, né? E aí apresentamos o pôster aqui. E aí a gente foi, mas eu nunca de fazer uma pesquisa pra publicar, era muito primário ainda, né? Era uma coisa muito pequena. E na Santa, aí quando eu fiz a clínica médica, aí fui fazer a residência de endócrino na Santa. Mas como é que você ficou como professor? Foi durante a residência, você disse? Foi, eu dava aula de sexta, tarde e sábado. Ah, e conseguia fazer as coisas da residência pra escapar e dar aula. Exatamente. Quem quer dar um jeito mesmo. Quem quer dar um jeito. Porque eu queria dar aula, entendeu? Entendi. E eu queria... Era o seu sonho desde antes. Cara, É verdade. E aí em Taubaté eu consegui isso. Aí durante a residência. Quando acabou a residência de endócrino, aí eu tinha que fazer pós-graduação, né? Doutorado, você diz mestrado? Mestrado, doutorado, porque se a gente quer ser professor, sinto muito. Vai fazer mestrado, doutorado estrito sensu, não lato sensu, né? E daí foi quando o chefe da endócrina da Santa Casa, na época, falou assim, não, a gente quer te contratar, mas faz a pós aqui. Eu falei, mas você já me ensinou tudo que eu tinha que aprender. Deixa eu ir para outro lugar, né? Daí negociamos ali o negócio e eu fui fazer o mestrado, doutorado na Escola Paulista. Não, legal. Mas continuou na Santa trabalhando. Aí continuei, aí eu fiz um acordo de 2 dias na semana na Santa e os outros fins de semana e os outros semanas na Paulista, como fazendo mestrado, doutorado. Nossa, mas tem várias coisas na tua história que eu até acho que fogem um pouco da curva, mas que já me chamam muito atenção. Além de ter tido a graça, vamos dizer assim, da endócrino ter te escolhido muito cedo, porque é isso, quando você começa a trabalhar numa especialidade cedo, você põe o foco e quando você cai no mundo real, você já sabia muito mais coisa do que o aluno que às vezes tá no 6º ano, vai trabalhar e aí vai começar. Então isso é valioso. E outra coisa que chama muita atenção, que a gente também tem conversado, que é como o senhor saiu conhecendo diferentes lugares, né? Apesar de hoje ter a internet e tal, e a gente sabe que dá para ter um jeitinho de, enfim, muito telefone, ligação online, né? Esses meets da vida. Mas, então foi Pindamonhangaba que o senhor nasceu. Pindamonhangaba, Vassouras. Depois Vassouras, depois Taubaté. Uma passagem pela Santa Marcelina. Uma passagem pela Santa Marcelina. Aí Santa Casa. Taubaté, depois, Santa Casa. E depois conheceu Escola Paulista. Escola Paulista. E é enriquecedora essa experiência de Não, porque o network que eu tenho hoje, sem Facebook, Instagram, é gigantesco, né? Com certeza. Então... Você foi conhecendo gente, sendo conhecido por vários centros. Exatamente. Então eu acho que isso deu esse traquejo de depois entrar no mundo associativo, né? Que é o mundo das sociedades, que eu acho que a gente tem que estimular isso, porque a sociedade e especialidade, elas são muito importantes, principalmente para valorizar o médico que faz residência, que quer prestar tiro especialista, que quer tirar o RQE, ou RQE, né, para ter tudo isso. Então eu acabei indo para o mundo associativo, mas isso a partir da Santa Casa, né? Isso foi a partir do final do doutorado. Tá. Mas aí o doutorado foi em que tema, vamos dizer assim? Porque eu até acho que a gente pode fazer esse parênteses, porque a endócrino tem crescido muito, né? A gente vai falar disso já, mas eu imagino que o ambulatório que você tinha lá com a Frau, como é que era? Ingeborg, ela... isso lá atrás... A Frontline. Exato. Foi muito diferente do que é a endócrino Totalmente, hoje, né? Totalmente. Era uma coisa de louco. Na Escola Paulista, quando eu cheguei na Escola Paulista, você vai lá, você vai fazer. Quer fazer pós do quê? Em que área? Eu falei, diabetes.
Já teve... Até porque quando eu era residente na Santa Casa, a endócrino tinha passado por uma reformulação. Santa Casa e suas reformulações, né? Os tijolos já viram várias paredes com os mesmos tijolos. Isso, exatamente. E aí eu falei, mas não tem ninguém fazendo diabetes aqui, especializado em diabetes, né? Daí eu falei, o pessoal da Escola Paulista é forte nisso, eles têm um centro de diabetes, né? Era o professor Chakra na época. Ou a USP, ou o pessoal do professor Bernardo Léo Wachenberg, que também era um cara super forte. E a Escola Paulista me adotou, entendeu? E aí falaram assim, tem uma pesquisa que a gente está fazendo, que é o seguinte, tem um sujeito, um americano, nipo-americano, né, Hashimoto, que não é o cara da tiroidite, mas era um outro Hashimoto, que publicou aqui que os pacientes nipo-americanos têm muito mais diabetes do que o primo ou o irmão dele que está no Japão. Tá. Então, porque ele veio, depois que veio, é isso? É, Depois que veio saiu do Japão, foi para América, diabetes, triglicérides, torando. tragédia. Daí eu falei, daí a Escola Paulista fez um projeto FAPESP para para estudar os japoneses para os nipo-brasileiros. E se criou o Japanese Brazilian Study Group. E falaram, a gente tem uma vaga aqui para você estudar esses japoneses e a sua parte vai ser o seguinte, vai ver se eles têm uma doença genética, um diabetes genético, que é mais comum na população oriental do que na população do resto do mundo. Que é o diabetes mitocondrial, que é um diabetes ligado à surdez de transmissão materna. É uma mutação do DNA mitocondrial. Eu falei, beleza. Mas Complexo. Parece complexo. Aonde é o negócio? O negócio é ali. Aonde? Bauru. Gente, mas tem tanto japonês aqui, né? Não, mas em Bauru eles são organizados, em Bauru eles têm toda uma estrutura no Clube Nipo, a gente vai lá e tal. O ambulatório, assim, pra fazer essas pesquisas e tal, era lá em Bauru. Era no Centrinho. Aqui do lado, pô. Não, Bauru é tipo umas 3, 4 horas, não é? É longe. É longe. E aí eram 3 grupos que iam cada grupo um fim de semana. Entendeu? E você tinha que examinar todos os japoneses. Ou Issei. Issei é o cara que nasceu no Japão. Coleta, curva glicêmica, exame de pé, fundo de olho, Doppler de membro inferior. É aquele trabalho JAX, né? Já que você vai colher isso, colhe isso, colhe isso. Em Bauru? E daí a gente saía da Escola Paulista às 2 horas da tarde, chegava em Bauru às 8 da noite, porque tinha que parar 2 vezes, porque tinha um monte de senhor que queria ir no banheiro, que não sei o que, blá. Chegava às 8 lá na Escola Paulista, em Bauru, jantava no hotel, Acordava 6 da manhã, Centrinho. E chegava lá, a japonesada toda. Organizados mesmo. Super organizados. E aí a gente ficava até umas 2, 3 horas da tarde com esses japoneses, falando. E no domingo a gente voltava no Centrinho, lá de Bauru, para passar o resultado dos exames que foram colhidos na semana anterior. Interessante. Tá. Entendeu? Entendi, porque você tinha que levar para São Paulo para processar. Isso. E tem gente que acha que essa história de ser professor de faculdade, de fazer... Tá fácil. Glamouroso. Você é o professorzão. E aí 2 horas, e aí mais 6 horas para voltar. Então, cara, de 4 fins de semana, um era em Bauru, entendeu? Os outros 3 trabalhando. E esse foi o seu doutorado? Foi o meu doutorado. Eu fui para doutorado direto. Entendeu? E aí a gente publicou 4 trabalhos desse doutorado. Achamos a mutação nos japoneses. Ela existe. Ela existe mesmo. E depois publicamos ainda, porque achamos essa mutação também em brasileiros, do Centro de Diabetes lá da Escola Paulista. E aí os primeiros trabalhos de diabetes mitocondrial na população brasileira é nosso. Legal. Ganhei um prêmio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional São Paulo, né?
de melhor publicação do ano. Foi bem legal. Não, isso é outra Em coisa. que ano foi isso? Só pra gente... Isso foi de 2000 a 2006. Tá. Eu ia comentar, Gui, que nem você fez na tua apresentação, né? Atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, você vê que o cara comeu muito arroz e feijão lá desde 2000 e pouco, falando de diabetes, para hoje chegar e ser, enfim, né, presidente da sociedade daqui a pouco. E eu digo isso porque hoje, né, assim, os presidentes do futuro dessas especialidades hoje são possivelmente nossos amigos, que Sim. são residentes ou que foi fazer um mestrado e tal. E você nunca imagina hoje que esse cara vai chegar lá, né? Vai assumir esse cargo, porque a vida ela vai A gente dando... olha de baixo pra cima, né? É. Esses Exato, cargos. e a vida ela vai dando outras opções. Pode ser que ela não queira isso pra você, mas pode ser que ela queira. Mas pra você chegar lá, você tem que começar fazendo a etapa número 1, né? Que hoje eu imagino, posso estar falando uma grande besteira, mas cada vez menos pessoas podem estar interessadas. Não, por exemplo, eu tenho já a felicidade de ter orientado mais de 10 teses de doutorado lá na Santa. Ah, que massa. E eu sempre estimulo, olha, de fazer parte das sociedades, entendeu? Porque dá trabalho, não é fácil, é muita reunião, é muita coisa que a gente tem que fazer, mas eu acho que é importante. Então eu comecei na Sociedade Brasileira de Endócrino, na Regional São Paulo. Mas assim, são cargos, assim, eu imagino, né? Você começa frequentando o congresso, aí Isso. depois você é convidado para Isso. participar de um negocinho, de sei lá o quê e é. tal, aí muita aulinha pra cá, até que um dia te convida pra dar aula nesse negocinho e vai crescendo bem... E vai. E é uma coisa que você tem que não adianta você forçar uma barra. Tipo, ó, me convida aí, não sei o quê. Não pode. Você tem que esperar vir o convite. Entendeu? E é difícil nessa fase da vida falar não. E é um defeito que muitos médicos, inclusive eu, tenho. Não, você não quer dar uma aula não sei aonde? Ah, tá bom. Ah, mas precisa ser você, vai lá. Você vai. E às vezes você sacrifica muita coisa por conta disso. Então, Isso é importante falar, isso é uma coisa que pouca gente comenta. Os sacrifícios que estão envolvidos nesse processo de você... Desse você vai ser crescimento. elevado. Mas Entendeu? você tá lá porque você quer também, né? Tem uma vontade interna que tá aceitando, tem uma vozinha interna que tá topando. Isso. Mas se eu falar não agora, nunca mais me chama. Entendeu? Essa deve ser a sensação mesmo. Então é uma sensação muito ruim, porque você precisa falar não, não consegue falar não, entendeu? Sacrifica, e aí que sobra sempre pra família, né? Sempre pra família. Um pouco com a família, e você vai, congresso fora. Quer dizer, o primeiro congresso que eu fui convidado para ir, não para dar aula, mas pela indústria farmacêutica para ir para um congresso fora, meu filho tinha 3 meses. Vai falar não. Não foi uma notícia feliz em casa. Eu falei, olha, teve essa oportunidade agora, não sei o quê, não, tá, vai, daquela coisa, né? Mas depois a conta chega. Lógico. Então foi bem legal essa parte da gente fazer essa transição do meio acadêmico, quer dizer, continuar no meio acadêmico, e daí logo depois, quando eu fui contratado pela Santa, eu já comecei a dar aula logo em 2001. Lá na faculdade. Então minha primeira turma foi a 37ª. Tá. Nossa. Que eu dei aula, né? E outro dia até uma menina a Camila Cohen, que fez ortopedia, eu fui dar uma aula em Salvador, e aí ela sentou do meu lado, olhou pra mim e falou assim, você foi meu professor? Eu falei, imagina que foi teu professor. Não, você foi, eu sou aluna da 41, 42, você foi meu professor, não sei o quê. Daí volta, daí vai lembrando. E é muito legal, cara, você chegar e ser reconhecido, entendeu? Isso é legal, velho. Isso é um negócio que não tem preço. Então, essa parte acadêmica, ela corre sempre em paralelo, então, da sua vida associativa. E assistencial. É assistencial, porque você tem que manter o vínculo assistencial, né? Mas sempre com essa vida acadêmica correndo paralelo, correndo por fora, eu falo. Entendi. E daí, nesse momento também que você já estava como especialista, já estava caminhando nesse lado acadêmico e associativo, você já começou, o senhor já começou também o consultório particular? Como que foi? Porque isso na carreira do médico é importante, é um sustento.
Isso, Como que funcionou essa parte? Como é que funcionou, né? Então, quando eu acabei a endócrino, aí tinha um endocrinologista que tinha uma clínica de endócrino. E a gente atendia na clínica dele, né? Ele dava o espaço e cobrava uma porcentagem das consultas, né? E daí eu comecei a ver que eu tinha que fazer um volume grande porque o convênio não pagava legal, aquela coisa toda. E até no começo eu falei, até que eu cheguei a ligar pro convênio uma vez, era um convênio super bom. Bravo, assim, vocês estão pagando muito pouco. Era um convênio, acho que nem existe mais, mas era tipo o Mint hoje. Top. Bom convênio. E daí eu falei, escuta, eu demoro 1 hora com o meu paciente, eu vejo, eu examino, e nem é justo eu ganhar a mesma coisa de um cara que atende em 15 minutos mas não tem como, porque não sei o quê. Eu falei, e outra, eu não tenho procedimento. Sim. Né? Pesar paciente não é procedimento, né? Vai somando ali na notinha, né? E daí eles falaram, não pode, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Então, Links chamava esse convênio. Nem sei se existe mais. Links. E daí eu fiz uma conta simples. 4 convênios que eu atendo em 1 hora, eu atendo um paciente bem e vou cobrar esse valor vezes 4. Entendeu? Então eu já tinha um número de paciente X. Uma agenda. Mas vindo desse dessa primeira clínica. E aí os pacientes foram... devagarzinho te vão vir devagarzinho. Não tinha Instagram, não tinha nada na época, né? E foi no boca a boca. E aí a coisa foi andando. Ou seja, muito precocemente eu já tinha meus pacientes particulares. Eu não cedi ao convênio por conta de ser clínico. Por conta de ser uma especialidade que precisa de muita conversa e muito tempo. E que não tem procedimento. Mas na prática, assim, conta pra gente, porque isso que é difícil de visualizar hoje, até pra nossa realidade, ou pra mim, já como especialista em clínica médica, né? Pô, então, aula na faculdade, pesquisa e de algum jeito rolando, algum tipo de vínculo associativo também e consultório. Como é que você... Família. Família. Então era segunda e terça de manhã, faculdade, estava no ambulatório da Santa, já meio que saía de ambulatório, emendava a tarde na faculdade, e aí depois 6 horas vinha pro consultório, de noite no outro dia tinha atividade associativa. É meio que uma coisa meio maluca, né? É uma rotina bem insana. É uma rotina que já dura aí 29 anos, né? Nessa pegada. Mas 29 que eu tô formado, né? Mas vamos dizer assim, pelo menos uns 25, né? Desse jeitão, esse assim. ritmo. E aí foi cair a ficha outro dia, que eu tava falando com um pós-graduando meu, aluno da 38, o Thiago Cenoura, e daí eu falei, ele acabou o doutorado, ele falou, mas eu queria continuar aqui na Santa, mas ele é médico do IANSP, né? Eu sou médico do IANSP também. Eu falei, olha, faz o seguinte, eu preciso de você aqui nesse dia, que é o dia do ambulatório de obesidade. Mas esse dia eu tô no consultório. Eu falei, então faz o seguinte, pega esse dia que você não tá livre, passa o consultório pra esse dia e vem pra cá. Daí ele falou assim, mas eu não vou ter nenhum período pra mim? Pra ele cuidar dele, assim, você diz, Daí eu falei assim, caramba, faz 25 anos que eu não tenho um período pra mim. Você nunca tinha pensado nisso, né? Mas é verdade, as gerações mais jovens estão mais atentas nisso. E tá muito certo. Daí eu falei aí eu cheguei pra Tereza, que é minha secretária, e falei, Tereza, ó, sexta-feira à tarde, me esquece do consultório. Depois de 30 anos de formado, tira a sexta-feira. E daí eu tô... E faz pouco tempo isso, sério mesmo, cara, faz 1 mês. Legal, mas é uma Como diferença... tá repercutindo essa nova rotina? Não, tá legal, porque agora assim, eu vou pra Santa de manhã, entendeu? O dia que eu precisar ir lá pra Pindamonhangaba, porque meus pais são vivos ainda, eu vou pra Pindamonhangaba, entendeu? O dia que eu vou ficar por aqui, eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer, entendeu? Sim. Mas o dia que eu tiver que viajar pra dar uma aula, Também tá mais eu vou dar uma aula,
Entendeu? Com certeza, não. Então, assim, mas demorou pra cair a ficha, né? Então, assim, e isso aí que eu acho que é legal. A gente já fazer a nossa formação pensando no dia seu. Tá? Um período, né? Esse Se não come. Complicado, porque apesar de faz muito sentido, tem que ter um momento seu, porque é saudável, precisa, mas também o senhor se desenvolveu tanto também, talvez porque não tinha esse dia livre e você tava engatando uma coisa na outra. Então aquele negócio da balança, você tem que pesar o que faz mais sentido pra você. Tem gente que gosta de viver na pilha e essa pessoa vai se desenvolver um pouco mais rápido? É possível que sim. Sim. Mas ela tá disposta a arriscar aquilo. Então é importante também ter essa reflexão. E de respeitar seu limite. Exato. O quanto eu tô disposto Entendeu? a fazer a mais ou não, né? Porque se deixar... A nossa profissão, se deixar, a gente vai saindo, a gente vai fazendo as coisas. A gente tava comentando, né? Quer dizer, o médico que tá na universidade, o médico, americano, europeu, ele tá na universidade. O médico que tá no consultório, ele tá no consultório. O médico que tá na indústria farmacêutica, tá na indústria farmacêutica. Ele não vai fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E a gente tem essa coisa de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. É a dificuldade que a gente tava falando mais cedo de dizer não, né? Do não. Então eu acho que são pontos que são importantes. Eu acho que me ajudou muito ser assim, né? De ter um hiperfoco aí. Mas talvez a gente tenha que criar esse equilíbrio, né? Não, mas vamos aproveitar o gancho para mudar um pouquinho de assunto, que a gente está falando bastante de carreira. Vamos falar um pouquinho de endocrinologia mesmo, assim, né? Que você estava comentando da diabetes, da obesidade, e até que ponto também, né? A gente chegou a comentar disso num episódio anterior. Esse vínculo de atividade associativa, então, como, né, diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes, qual a relação disso com políticas públicas? Ou que a diabetes no Brasil a gente sabe que está crescendo demais, a obesidade também, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, mas no Brasil acho que especialmente tem uma taxa forte de crescimento. Então, eu acho que é o momento que a gente cria de falar o seguinte: bom, deixa eu fazer alguma coisa pela sociedade. E a gente tem essa missão. Então, quem está na sociedade tem que entender que tá ali, é bonito, presidente eleito, não sei o quê, mas faz a sua parte. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que eu já fui vice-presidente, da SBEM, da ABESO, que é a Sociedade de Obesidade, a gente sempre batalhou muito por políticas públicas para isso. Entendeu? Então, a gente defendeu manter os medicamentos para obesidade na época que queriam tirar. SUS, né? No SUS. A gente briga... Nunca tem um medicamento no SUS, mas a gente briga para ter novos. Então, a gente briga pelo endocrinologista. A gente briga pela exigência do RQE para que todo mundo seja especialista pela sociedade. Entendeu? A gente briga pela residência médica de qualidade. A gente briga pela pós-graduação lato stricto sensu de qualidade. Então, sabe, esse ponto da parte associativa é muito legal. Mas como é que tá, então, essa história da diabetes? Vamos entrar nas polêmicas, né? Desses medicamentos novos. Né? Tá maluco porque, assim, de 2000 para cá, esses medicamentos começaram a aparecer, ou seja... Bombar, né? Exatamente o período da minha história. Eu comecei a ser endocrinologista em 2000. Então, eu tô vendo um filme passar na minha frente... Desde o começo. Desde o começo. Então eu vi drogas nascerem, drogas morrerem. Esses antidiabéticos drogas viorais que dizerem que era a melhor coisa do mundo. E não é. E hoje não é. Entendeu? Eu já vi tudo. E drogas que você achava, nossa, isso não vai para lugar nenhum. Daqui a pouco sai um resultado maluco e o medicamento voa. E tudo isso começou quando um medicamento para diabetes, né, que chamava rosiglitazone, aumentou o risco de morte. Cuidava do diabetes. Vocês acompanharam. Mas aumentava o infarto. Daí o FDA falou assim, para. Todo medicamento para diabetes agora tem que fazer um estudo de segurança. E era um estudo que, assim, dá o remédio ao placebo e vê quem morre mais ou menos. Vê o 3-point MACE. E alguns medicamentos empataram com o placebo, que bom, né? E outros medicamentos foram muito melhores que o placebo. Quer dizer, o placebo aumentou a mortalidade. Porque o medicamento reduzia a mortalidade. E aí esses medicamentos hoje são os blockbusters
do tratamento do diabetes e migraram para o tratamento da obesidade. E um desses medicamentos, que são os inibidores da SGLT2, a gente conseguiu, em 2018, colocar pela primeira vez um medicamento novo no SUS. Porque a cesta básica do SUS não era atualizada desde 1970 para tipo 2. Que coisa, né? E hoje a gente tem esse medicamento, ainda de alto custo, mas já está na farmácia popular mais barato. E é uma questão de tempo para ele estar Facilitando o acesso. facilitando o acesso. E é um medicamento que muda a história do diabetes. Muda a história de vida do paciente com diabetes. Entendeu? A evolução dele é muito grande. Então, eu acho que isso me orgulha muito de ter feito parte dessa... de ter feito parte dessa história, onde você conseguiu incorporar. E hoje eu posso chegar lá pro nosso aluno da Santa e falar assim, se você tiver no SUS, porque eu tenho que dar aula assim, né? O médico brasileiro tem essa coisa interessante, né? 2 cenários. Eu faço uma medicina de manhã, outra à tarde aqui no consultório. Então, hoje eu posso chegar pro paciente, pro aluno e falar assim, tem diabetes? Faz isso, mas põe esse remédio, porque ele muda história de vida. Ah, mas esse aqui é muito melhor, não tem ainda no SUS. Não tem ainda, a gente vai brigar. Entendeu? Então, de construir essa história. Então, essa evolução do tratamento do diabetes foi muito interessante nesse ponto. E agora a gente tem a evolução no tratamento da obesidade. O reconhecimento que a obesidade é doença, que não é desvio de caráter, que é aquilo que eu falo em sala de aula para vocês. Eu queria até que o senhor evoluísse um pouco mais nisso, porque eu tive essa experiência de aula com o senhor, e você explicava isso, e foi uma visão que eu nunca tinha tido, assim, tão clara e tão humana sobre a doença e tudo mais. Se você puder evoluir um pouco nesse sentido. Então, eu acho que a gente... Tudo é doença. E a maioria das doenças crônicas não transmissíveis estão ligadas à obesidade. Mas ninguém trata a obesidade. Por quê? Porque os remédios eram ruins, não tinha remédio e tal. Agora... Era o famoso MEV, né? Que todo mundo falava o famoso assim na MEV, prova. Isso. Vai fazer exercício, vai comer bem. Vai fazer exercício e não... E o que está embutido nessa frase? Fecha a sua boca que você emagrece. E aí eu comecei a ver um negócio interessante, né? O CID de obesidade. O CID. E10. Que o CID de obesidade é o CID-10. E0 é E66. Tá escrito assim. Excesso de peso por excesso de calorias. Até o CID é preconceituoso. Quem falou que esse cara come realmente tanto? Só porque ele tá fora do peso, não necessariamente ele come tanto. Já vem com o estigma da causa junto. Exato. Então, o excesso de ingesta calórica. Isso, e não é. Tem gente que tem taxa metabólica basal ruim. Então, o que eu falo em sala de aula é isso, né? Vocês sabem. Não é desvio de caráter. É uma doença que causa outras doenças e que esse paciente tem que ser acolhido. Você não pode trazer um preconceito antecipado dele. E hoje o paciente com obesidade, ele tem muito preconceito antecipado, entendeu? De cara ele fala... Esse cara não vai dar certo, ele é meio preguiçoso, não sei o quê. O médico já vai carregando o médico opiniões, e a sociedade. E a sociedade também. Então, abordar esse paciente é uma coisa que a gente precisa fazer mais. Hoje tem remédio, mas não é remédio para todo mundo. Mas tem remédio. No SUS... No SUS, zero. Zero. Então, qual é a nossa batalha agora? Vamos pro SUS de novo. Vamos mostrar para o SUS que a obesidade é doença. Vamos mostrar para o SUS que ele precisa tratar o paciente com carinho e não ficar batendo na tecla que só tem que mudar estilo de vida. Ninguém está dizendo que não tem. Agora, como é que alguém vai começar a fazer exercício físico com 25 quilos a mais? Complicado. Vai você, põe 25 quilos nas costas, 5 sacos de arroz e vai correr. Consegue? Não. O paciente com obesidade também não. Então ajuda ele a perder peso primeiro. Mas o senhor vamos ver se eu estou entendendo do jeito certo. Talvez há alguns anos a gente não enxergava a obesidade como uma doença. Como doença, é desvio de caráter. O paciente que chegava no ambulatório e a gente via lá então o diabético ou o hipertenso, por causa da obesidade, aí sim ele era visto como uma pessoa doente. Aí hoje a gente já... Por causa da hipertensão, por causa do diabetes. Exato, não por causa da obesidade. Então vai tomar remédio para diabetes, vai tomar remédio para hipertensão,
Ó, e a hora que o paciente tá saindo da sala, você grita lá da sua mesa. Se perder peso ajuda. Isso. Se perder peso, ajuda, hein? Vai lá. Mas agora a gente entende, como médicos, né? Sociedade médica, a obesidade como uma doença e com um tratamento específico, mesmo se o paciente não for hipertenso, mesmo se o paciente não for diabético. Exatamente. E qual que é a linha? Do que a gente trata? Como é Eu não vou esse tratamento? esperar o cara ter diabetes e ter hipertensão. Certo. Pô, já trata de uma vez. Qual é o seu problema, né? Então hoje a gente tem medicamentos que são ligados aos GLP-1s, né? Que a gente está falando aqui da Lira, da semaglutida, que são as duas medicações aprovadas para diabetes, para obesidade no país, né? E que futuramente vão ter medicamentos mais modernos, mas o que tem hoje no Brasil, Lira e semaglutida aprovadas para tratamento da obesidade. E o lado de cá, que são a sibutramina, que ainda é aprovada para tratamento da obesidade, não saiu do mercado, tem suas restrições, né? O paciente com doença cardiovascular estabelecida, mais idoso, você não vai dar. Mas o mais jovem, você dá. E que bom, a sibutramina custa R$30. Eu consigo fazer na Santa Casa. E dá resultado. E dá resultado. A gente tem trabalhos com associação de sibutramina com topiramato que deram um resultado maravilhoso, de 15% de perda de peso em 1/3 da amostra. E agora eu consegui uma verba para fazer um estudo prospectivo, que é o trabalho da Heloísa Yamamoto, que é da 51, né? E eu adoro orientar ex-aluno, né? A Heloísa, o Thiago, a Heloísa, a Tharissa, o Felipe. Se for falar o nome, vai esquecer. São todos ex-alunos. Tem pessoas também que não são ex-alunos, mas são ex-residentes. Sim. E a Heloísa tá fazendo esse mestrado, o doutorado dela agora, nisso. Quer dizer, de repente a gente está criando ali uma medicação eficaz, de preço baixo, que pode ser uma opção pro SUS. Que interessante. Sensacional. Entendeu? Fazendo isso dentro da Santinha, para que a gente possa fazer o nosso papel social. E atingir um número maior de pessoas. Eu não vou ganhar nenhuma grana a mais por isso, mas assim, eu tô tentando mostrar. E aonde a gente vai fazer isso? No SESMIT. Porque os pacientes, os funcionários da Santa Casa têm obesidade e não é pequena. Entendeu? E não é pequena. Então, a gente já vai tentar ajudar todo mundo. E ajudar tão diretamente a Santa Casa como cuidar dos funcionários. Dos funcionários, né? Dentro, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que buscar essas oportunidades, entendeu? De tentar ajudar fazendo alguma coisa. Não, isso é uma outra dica que, assim, talvez pro ouvinte que não tá nossos ouvintes que não estão nesse momento, talvez possa passar despercebida, mas é muito disso. Quando você vai buscar alguma solução, talvez a gente pensa muito grande, mas começar olhando para quem tá do lado aqui, cara, você já tá fazendo muito. Já e tá ao bom. fazer isso, você vai crescendo e vai começar a ajudar mais pessoas, né? E esse DNA do tijolo, ele faz isso com a gente, entendeu? E faz a gente olhar pro próximo. Porque a gente sabe que a nossa população que tá lá na Santa Casa são de pessoas muito pobres. São de pessoas que necessitam muito de ajuda. Sim. Entendeu? Pessoal que vem de outro estado para aquela consulta do ambulatório. 25% das ambulâncias que estão ao redor da Santa Casa são de outro estado, eu já vi isso. Sim, Notório. normal, você dá uma voltinha só. É isso. Ou aquelas vans, né? A que van. lotado de gente em uma cidade super longe. Reboque terapia. Outro dia encontrei Pinda Tour. Lá de Pindamonhangaba, lá na Santa Casa. Já pegou carona, se fosse. Eu falei, sexta-feira já vou pegar a caroninha de volta. Mas e essas novas medicações que estão saindo aí no mercado, vocês estudam? E aí agora a gente tem essas novas medicações para obesidade, né? Que são... Essas são direto para obesidade. Eu imagino que, consequentemente, vão entrar para o paciente talvez diabético. O diabetes, isso que é isso. obeso, mas elas são focadas na obesidade. A Lira e a Sema é só o GLP. Tá. Agora a gente vai entrar na área dos NUSH, Nutrient Stimulated Hormones. Então, os hormônios que a gente produz, nós produzimos quando a gente come. Tá. Então, o primeiro é o GLP. Depois vai ter GLP com GIP, tirzepatida. Depois vai ter GLP com amilina, é a cagricema. Depois vai ter GLP com glucagon, survodutida. Depois GLPs orais sintéticos.
duloglupon, orfaglupon. GLP com antagonista do GIP, cafraglutida. Mas calma, esses todos já existem? Todos já existem, então estudo. Tá falando o nome Nossa, não, porque eu tô impressionado porque agora eu me vi do lado do endocrinologista do tipo, como que eu vou fazer pra indicar frente a todas as opções? Vai ter que ter uma avaliação clínica bem minuciosa. Vai. E o GLP, GIP e glucagon, retatrutida, que a perda de peso na fase 1 foi próximo a 27% de perda de peso em média. Senhora. Então a gente vai ter um cenário agora que é maravilhoso para o tratamento da obesidade e das doenças metabólicas ligadas à obesidade. Diabetes, insuficiência renal, doença cardiovascular, AVC, a apneia do sono, artrose. E já vai começar um estudo, já está rolando um estudo com semaglutida oral para pacientes com comprometimento cognitivo leve por conta da neuroinflamação da obesidade. Que a obesidade pode causar. A obesidade é responsável por 5% das causas evitáveis de demência, tá? E a própria doença de Alzheimer, que a gente está falando de demência, Sim. mas a própria doença de Alzheimer tem um processo de neuroinflamação, que é do beta-amiloide, que é uma linha de pesquisa também que eu gosto. Não, isso aí é... Que eu trabalho bem. Na causa, né? Que eu gosto de trabalhar. Não que eu trabalhe bem, mas que eu gosto de trabalhar. Que legal. Realmente muito interessante o que a gente vai começar a ver nos próximos anos da resposta a todas essas novas terapias, né? E, enfim, o tratamento da obesidade. Mas deixa eu dar um passo atrás, terminar esse parênteses, pra gente conversar agora. Já falamos um pouquinho da parte acadêmica, né? Tanto a faculdade quanto a pós-graduação, né? Doutorado propriamente dito. A gente já falou da vida associativa, a gente já falou nesse meio tempo, né? Da história da pesquisa, falamos da assistência, né? Da parte clínica. Mas e essa história do diretor de departamento da Santa Casa? Assim, como é que isso surgiu? Era uma coisa que você imaginava? Essa história? Porque eu enxergo como um cargo mais administrativo mesmo. Que, pelo que você comentou, não foi algo que fazia parte da tua história. Foi mais um não que o senhor engoliu? Provavelmente. Não, mas assim, primeiro uma honra grande, né? Porque a gente está falando do departamento de medicina, ou de clínica médica, ou de medicina interna mais antigo de São Paulo. Né? Que é o departamento da Santa, afinal, todas as escolas começaram na Santa. Certo. Já dizia o Verdão do Aroche. Então, é uma grande honra a gente poder estar ali, mas foi um convite que veio sem eu imaginar que viria, e foi muito legal. Assim, eu tô gostando muito, entendeu? De ter um pouco dessa visão. Tô um pouco longe do endócrino, tento voltar, mas acabo suprindo isso com as aulas, com a parte associativa, mas foi muito bom nesse sentido, de poder ajudar as outras especialidades e também a endócrino, lógico, mas de ter essa visão do todo e de ver a clínica médica de novo. Quer dizer, revisitar a clínica médica lá de trás está sendo uma experiência muito legal de construção da minha formação. E eu acho que o médico ele vai se reinventando, né? Não tem jeito. Eu não sou médico de ficar parado, então já deu pra ver, né? Da tua natureza. Hiperfoco, déficit de atenção com hiperfoco, né? Mas o hiperfoco dentro da medicina. Então eu tô gostando, assim, quanto mais altos cargos, mais a parte política, então você acaba tendo um ou outro probleminha político, mas que faz parte da vida da gente. Hoje, fazer a política, não é a política pejorativa que se faz por aí, de candidatos, etc. Mas a política é importante. Entendeu? Então, a pessoa que tem essa relação, essa inter-relação, fica... E você vai aprendendo. Eu tô aprendendo muito nesse novo cargo. É que hoje o pessoal não gosta mais de usar o termo política, acho que por essa conotação às vezes pejorativa que existe. Mas não aí virou o network. Então é network. Network é política. Mas networking é política. É você saber se expressar, saber se relacionar. Se relacionar, saber engolir algumas coisas que você não queria engolir, mas ok, vamos engolir que agora é o momento. Escolher a briga. Entender a angústia do outro. Quer dizer, por que o outro tá te fazendo
isso, é com você? Não leva pro pessoal. Mas é difícil, então é aprender a não levar pro pessoal, aprender a dizer que às vezes ele tá bravo com a instituição, mas você é a instituição ali. Uhum. Então, É você que tá representando. então acabou. Isso. Eu vou aproveitar, que faz tempo, Gui, que a gente não tem um momento como esse, mas eu tô lendo um livro, um professor de psicologia de Harvard, o nome dele é Daniel Shapiro, e ele, enfim, ele é um cara que é convidado para esses conflitos, assim, por exemplo, entre Israel e palestinos, né? Ele, agora, óbvio que tá bem mais inflamado, mas há um tempo atrás, ele era o cara que era convidado para ajudar a intermediar esses conflitos e tal, e ele fala muito disso, né? De que óbvio que eu tô extrapolando, mas que são coisas do nosso dia. Você não tá enxergando os valores ou o que a pessoa de trás está defendendo e você com uma outra visão e que naturalmente a gente pensa que quando você tem um embate, que é isso, que são dois ciclos, né? Então, o que eu considero tá aqui, o que o cara considera tá aqui, talvez exista uma possibilidade da gente encontrar Uma intersecção. uma parte comum e aqui Pra que quem vai não tá tá a vendo, resposta. eu tô fazendo diagramazinho de Venn. Tá? É isso, então Mas o que ele diz é diferente disso. Ele fala que, na verdade, quando você consegue eliminar preconceitos aqui, óbvio, isso tudo dá trabalho, das pessoas se conhecerem, de você estabelecer um ambiente tranquilo para discutir ideias, você cria um terceiro campo que estava fora desses dois E iniciais. não se relaciona com esses dois. Só que, a partir do momento que as duas pessoas estão querendo resolver o problema de forma genuína e cada um abrindo mão, né, dentro do que é possível para pensar numa resposta para o problema e não só ficar defendendo do seu lado, que é sempre nesse caminho que você tem que navegar para encontrar a resposta. porque E o que política é isso. as pessoas têm objetivos distintos, mas também têm em comum. O que você tem em comum comigo? Eu tenho em comum de querer que o MEC dê nota 5 para Santa Casa sempre. Eu também tenho esse objetivo. Mas e se a gente pensasse assim? Se a gente pensasse dessa maneira, de construir? E tem hora que você não vai poder negociar, tem hora que você vai poder negociar, tem hora que você vai ficar mais quieto, tem hora que você vai falar mais. Então, esses momentos, a vida vai ensinando para você como fazer. E a beleza é na diversidade de ideias mesmo. É porque é trabalhoso, né? O que a gente fala de uma estrutura que nem a Santa Casa, às vezes, para mudar processos, são coisas mais lentas, né? A gente que tem uma startup, a gente sabe que é mais fácil. Eu só preciso ligar pro Gui e falar, Gui, ó, eu sei que eu acho que papum, ele, vamos fazer passo uma pessoa. E pronto, tá resolvido, né? Mas quando você tem uma estrutura muito grande, é mais complexo, mas por outro lado você tem várias cabeças e às vezes surge ali uma pluralidade de ideias que vai ser muito proveitosa do que só ficar assim duas pessoas resolver um problema, pronto, próxima Não, página. e é bom o médico também sair um pouco da casinha dele, né? Quer dizer, eu saí da casinha do endócrino. E cada especialidade médica pensa mais ou menos igual. Por isso que eu acho, deixa que a especialidade te escolhe. Todo mundo tem uma carinha. Todo mundo tem uma carinha. Então, o endocrinologista tem uma carinha, o gastro tem uma carinha. E agora, olhar essas carinhas diferentes, tá muito legal. Porque eu tô vendo, esse cara pensa desse jeito que eu não pensava. Entendeu? A carinha dele é mais... Então, essa convivência com as outras especialidades é uma coisa muito gostosa. Legal. Acho uma forma interessante da gente finalizar esse episódio, que a gente já está se aproximando do fim. Professor, alguma consideração, assim, algum recado final que você gostaria de deixar? O nosso público, acho que você conseguiu já transmitir mensagens muito valiosas para eles. Obrigado por ter deixado a gente causar toda essa invasão. Para quem não vê, depois é computador que vai pro chão aqui e tal. Enfim, a gente tira tudo da tomada, mas... Foi muito gostoso aqui poder invadir o seu consultório e a gente finalmente poder bater esse papo. Sabe que eu sou seu fã, né? Foi Paraninfo da turma 54, várias tretas aí. Um abração para todos os meus colegas, pro Brunão, que com certeza fez parte de toda essa história da gente poder ter te escolhido, né, como nosso Paraninfo, como todos os outros colegas da minha turma. Eu fico muito feliz da gente poder marcar aí esse episódio finalmente. Eu que fico contente e eu acho que a medicina é um negócio para ser feito com muita paixão, entendeu? E esperando não tanto o retorno imediato. Eu acho que essa é a primeira coisa, entendeu? Então, assim, é muita paixão, é muita dedicação, é muita energia... E com o retorno que não vai ser tão rápido assim. Eu faço uma comparação com meu filho, que tá na ADM, tá fazendo ADM na GV, tá no 3º ano, já tá estagiando.
Entendeu? Outro mundo, né? Terceiro ano já tá estagiando, e tem uma energia gigantesca no estágio que ele tá e já ganhou 3 bônus Oh, uau! lá do negócio. E o interno pagando pra trabalhar. Exato! Então, sabe, eu comecei a traçar esse paralelo e falar assim, putz, é muito diferente, né? Diferente. Então, assim, é uma dedicação muito grande, é um tempo de energia gasto, mas se você olhar o próximo, sem ser piegas, não precisa, olha o próximo, você pode ajudar ele? Pode, então ajuda. Não pode, não atrapalha. Quer dizer, ajude as pessoas porque é função do médico, não tem outro jeito. Não tem como a gente fazer medicina sem pensar no próximo, sem pensar em ajudar, sem pensar no acolhimento de cada paciente. Entendeu? Seja ele PS, seja ele enfermaria, seja ele ambulatório, seja ele Centro cirúrgico. centro cirúrgico, Sim. seja ele na hora que ele estiver morrendo, acolha ele. Se não puder acolher porque ele já está morrendo, acolha a família, sabe? E eu acho que esse é o momento da gente refletir a sua missão aqui, tá? Você escolheu medicina? Puta, que bom. Mas você saiba que você tem essa missão, que é uma missão pesada, que é uma missão que você precisa dividir com os outros e trazer todo esse foco do acolhimento. Eu acho que a palavra final é energia e acolhimento para a medicina. Isso aí é o que faz um médico hoje. Não médico hoje, mas... É o que é ser médico, na verdade. É o que é ser médico. Não, e sabe que você pontuou uma coisa muito legal que... Bastidores aí para os nossos ouvintes, né? Eu e o Gui, a gente tem estudado muito nesse nosso processo de profissionalização do Se os Tijolos Falassem. O que, de fato, inclusive, pode ser dito aqui, o que não pode, porque a gente é médico. A gente não é criador de conteúdo e, com todo respeito às pessoas que são criadores de conteúdo não médicos. Mas o cara que não é médico, ele pode abrir a câmera, ele pode botar aqui, falar o que ele quiser, com um compromisso não regulatório. Tanto ético quanto regulatório legal, né? E a gente... E a gente como médico, e não só para quem cria conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, compartilhando histórias sensacionais, mas para o cara que está no dia a dia, entendeu? A partir do momento que você escolheu ser médico, então você tem que cumprir aquilo que o CFM vai dizer, juramento de Hipócrates, porque se não for para ser assim... Cara, realmente você tá no caminho errado, não é isso. Você não é médico da 7 a 7, né? Não, exatamente. É médico o tempo inteiro. E eu sempre falo, né, quando vocês estão jurando lá, como eu já jurei, puta, pega essa colinha, leva, dá uma lida de vez em quando, se fizer aquilo já tá ótimo. Aquilo que... Entendeu? Aquilo que tá no juramento que você fez. Não, e que Hipócrates fez há sei lá quantos mil anos. Olha lá, entendeu? Eu lembro que eu tava em Pindamonhangaba dando plantão no pronto-socorro, e cidade pequena, e eu chegava em casa, voltei a morar com meus pais, chegava em casa, minha mãe perguntava, e aí, quem passou lá no pronto-socorro hoje? Conhecia todo mundo. Porque cidade pequena. Daí eu falava assim, mãe, minha boca calarão os segredos que me forem revelados. Que é o juramento, né? Não vou te contar quem passou, não vou te falar que doença tinha. Pode sossegar aí, entendeu? Então eu acho que ler o juramento, pensar no juramento, mas o acolhimento é o que a gente tem que fazer. Que legal. Obrigado, viu, professor? Imagina, eu que agradeço, Pedro, Por Gui. nos receber, compartilhar um pouco da sua experiência, da sua vivência, suas opiniões. Não, é uma trajetória com certeza muito inspiradora e a gente fica muito feliz quando a gente encontra alguém que... É isso. Óbvio que eu imagino que tem muito chão ainda, porque são 30 anos de formação, mas vai fazer os 35, 40, se Deus 45, quiser. 50 e ainda vai construir muita coisa, mas só de compartilhar tudo isso foi muito inspirador para mim, para o Gui, com certeza para os nossos ouvintes, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!